Boa noite a todos, aqui é o professor Alisson, professor de Física e de Matemática, para mais uma videoaula, né, nessa noite de segunda-feira fria, uma noite fria, né, e sempre com conteúdo de matemática nesse primeiro momento, né, matemática básica, matemática elementar, que é aquela que os alunos estão demonstrando mais dificuldade, né. Posteriormente, brevemente, começaria a colocar vídeos com matemática um pouco mais avançada, com questões de física, né, com conteúdos de física, pretendo colocar, né? Mas nesse primeiro momento estou dando prioridade à matemática, porque a matemática é a base de tudo, de toda a ciência, né? Se você não consegue resolver questões simples, básicas de matemática, você não vai conseguir resolver as mais avançadas, né? Então a gente está dando prioridade nesse momento a esse conteúdo. Disse numa aula anterior, não lembro exatamente qual, que eu considero os conteúdos mais importantes de matemática que você vai precisar no ensino médio, 3 conteúdos, né? Regra de 3, equações e porcentagem, né? Já vimos, começamos com equações, depois vimos regra de 3 na aula passada, ou na aula retrasada, né? E agora nós estamos entrando na porcentagem, né? Vamos começar então com a videoaula sobre porcentagem. O que é porcentagem? Porcentagem é um pedaço, tá? Basicamente, porcentagem é o que eu estou falando, é um pedaço de 100 unidades, né? Ou pedaços a cada 100 unidades. Daí o nome porcentagem, vem de cento, que é 100, né? Por isso que a referência é 100 unidades. Tá? Então, quantos pedaços de bolo você precisa num universo de 100 pedaços? Né? Digamos que você tem à disposição 100 pedaços de bolo. Quantos você precisa? Então você coloca, eu preciso de 20 pedaços, né? Então você precisa de 20% de tudo aquilo de todo o universo que você tem. Então, para começo de conversa, a gente precisa entender o seguinte, que na porcentagem, o universo que você tem como base são 100, é o número 100. Né? Porcentagem é um pedaço de 100 unidades. Se você tiver 200 unidades, 300 unidades, 400 unidades, né, os pedaços serão maiores, mas os valores serão iguais, porque os valores são equivalentes. Tá? Aqui eu coloquei algumas questões de porcentagem, tá, bem elementares, algumas, né, para vocês entenderem. Geralmente, quando a gente fala em porcentagem, a primeira sentença que nos vem à cabeça, pelo menos de muitos, é essa aqui. Né? Tantos por cento de alguma coisa, o de. Né? A maioria das pessoas diz que esse de a gente pode substituir por uma multiplicação. Né? Ficaria assim, ó. Né? Substituir o de pelo si, substituir o de pelo x, pela multiplicação, né? E esse 50% a gente divide por 100. Né? A gente divide por 100. Correto? Ficaria assim a conta. Ó. Quando você quer calcular a porcentagem de alguma coisa, a gente faz basicamente isso aí. Né? Na conta, a gente já não coloca mais isso aqui. Até cometi um pequeno erro aqui. Né? Vamos colocar desse jeito. Você troca esse símbolo aqui, ó, por isso aqui. Né? Porque isso aqui é uma porcentagem, por 100. Porcentagem, por 100. Então, 50 dividido por 100 dá 0,5. E 0,5 vezes 100 dá 50%. 50 unidades, desculpa. Né? 50 unidades. Vou botar aqui. Então, 50% de 100 unidades são 50 unidades. Eu comecei com um cálculo bem simples para vocês entenderem. Né? Ó, é basicamente isso aqui. Né? Coloquei outro aqui bem simples também. Se eu tenho 40% de 100 unidades, né? Então você pega, substitui isso aqui pelo 100, né, dividido por 100, o de pela multiplicação e repete o 100. Né? Se você não quiser fazer toda essa conta que eu fiz aqui na primeira, é simples, como isso aqui é uma multiplicação, é só você cortar aqui os dois, ó. Vai ficar 40. Né? 40 unidades de alguma coisa. Né? Aí cabe a você na situação que você está calculando. Né? Então 40% de 100 é 40 unidades. 50% de 100, 50 unidades. Comecei com duas bem simples, né? E se o universo não for mais 100 unidades, for, por exemplo, 120, né? O universo agora já não é mais 100, é 120.
porém o cálculo não muda. Tá? Lembrando que nessas questões nós estamos calculando o número de unidades. Né? Já já eu vou fazer o inverso, a gente vai calcular a porcentagem. Nós não estamos calculando porcentagem, estamos calculando o número de unidades. Unidades de alguma coisa, um exemplo. Né? Já já vamos fazer porcentagem, que é o oposto disso aqui. Então, vamos continuar, vamos fazer aqui do mesmo jeito que nós estávamos fazendo, a regra não muda. Né? Deixa eu separar aqui. Então vai ficar como? 65, substitui a porcentagem pelo 100, né? Vezes 120. Você pode simplificar aqui o zero com o zero, né? Então vai ficar o quê? 65 dividido por 10 dá 6,5. 6,5 vezes 12, né? Fazendo aqui uma conta rapidinho, 6,5 vezes 12 dá 78. 78 unidades. Né? Então tá aí, ó. Agora o que mudou é que o universo agora não é mais 100, é 120. E isso pode acontecer. O universo pode ser qualquer número, né? Aqui eu coloquei o universo para vocês, porque aqui eu coloquei 100 como universo, porque o 100 é a base de tudo, né? Na porcentagem o universo é 100. Só que no cálculo real, no cálculo do dia a dia, nem sempre o universo é 100. Pode ser 120, pode ser 80, pode ser 1.500, pode ser 1 milhão, né? Não importa o número, o desenvolvimento que você faz é sempre o mesmo. E isso, lembrando, nós estamos calculando por enquanto as unidades, né? 65% de 120 dá quantas unidades? 78. Isso aqui não é porcentagem, é unidade. Vamos já calcular a porcentagem, né? Aqui no último exemplo que nós temos 18% de 80. Veja que o universo agora é menor que 100. Ah, por causa disso não dá para fazer? Dá. É só você seguir a regra. Ó. 18 sobre 100 vezes 80. Se quiser cancelar aqui o zero com zero, isso aqui é opcional, gente, tá? Eu até esqueci de falar que também eu cancelei o zero com zero, tá? Porque está multiplicando, né? Ó. Lembra que quando não tem nada, o denominador é 1, né? E aí você pode cancelar. Não é obrigado a fazer isso aqui. Tá? Se você não quiser fazer, faz a conta direto, vai dar a mesma resposta. Tá? Aqui também fiz a mesma coisa. Tem um zero embaixo, apesar de ter 2, né? Mas em cima só tem 1, então eu só posso cortar 1. Então vai ficar 18 dividido por 10, que dá 1,8. Né? Vezes 8, correto? E 1,8 vezes 8 vai dar aproximadamente, vai dar 14,4 unidades. Tá? Então não importa o número que você tenha, se ele é muito grande, se ele é muito pequeno, se ele é quebrado, não importa. A regra é sempre a mesma. E isso quando você quer calcular um número de unidades a partir da porcentagem, né? Agora, eu coloquei aqui 2 exercícios que a gente vai fazer diferente. Tá? Eu tenho aqui no primeiro 12 laranjas de 90 laranjas. Né? Você tem 12 laranjas de 90 laranjas. 12 laranjas de 90 laranjas dá quantos por cento? Tá? Então, digamos, eu vou dar um exemplo. Eu cheguei no mercado e no mercado lá tem bancas que no total, as bancas somam 90 laranjas. Eu preciso de 12 para fazer um suco. Né? Então, quantos por cento de laranja eu preciso? Então, aqui já não dá para você fazer igual, né? Aqui eu já aconselho a fazer uma regra de 3. Daí, por isso que nós vimos nas aulas anteriores a regra de 3. Né? Vamos, como é que fica então? 90 laranjas é tudo que você tem. E na porcentagem, tudo que você tem é 100%. Por isso que a referência é 100. 90 laranjas é tudo que tu tem. E o tudo é 100%. Tá? Bom, eu só peguei 12. 12 equivale a quantos por cento? Tá? Então eu monto uma regra de 3. Tá? Para vocês tirar esse tracinho vai ficar assim então. Ó. E aqui um detalhe que você já não põe mais a porcentagem. Tá? Pode fazer desse jeito. Ó. Então eu troquei isso aqui por isso. Ó. Cuidado para você não trocar, tem que colocar número embaixo de número, tá? Ó. 90 dividido, 90 está sobre o 12, 90 está sobre o 12. 100 está sobre o x,
100 está sobre. Se você trocar um dos lados, você errou a questão. Não pode trocar. Entendeu? Regra de 3 é isso aí, gente. Não pode trocar. Então, você substitui isso por isso, tá? E isso aqui você, quando você vai fazer a conta, aqui você pode tirar a porcentagem. Foi o que eu fiz aqui, ó. E aí você resolve, né? Vamos lá. Ó, como é que é a regra de 3? Multiplico de cima pelo de baixo, de cima pelo de baixo. Regra do cruz credo, ó. Né? Então, 90 vezes x, né, ó, 90 vezes x igual a 12 vezes 100, tá? 12 vezes 100. Então, o x vai ficar o quê? Quem não está com x fica em cima, então vai dar 1.200, né? Ó, 12 vezes 100, 1.200. Como não está com x, fica em cima, e o termo que está com x vai para baixo. Né? Então, vai ficar x igual a... Isso aqui vai dar um número quebrado, tá? Já fiz a conta de cabeça aqui. De cabeça não, antes da aula já fiz a conta para não cometer o risco de errar, né? Então vai dar aproximadamente 13,3, vai dar uma dízima. 13,3. 13,3 o quê? Unidades? Não, você não está calculando unidades, você está calculando porcentagem. Então, 13,3%. Então, 12 laranjas equivalem a aproximadamente 13,3% de laranjas que tinha no mercado. Tá? Então veja que agora nós fizemos ao contrário. Aqui a gente estava calculando o número de unidades, ó, né? Agora a gente está calculando porcentagem. Cuidado com isso, a diferença, ó, tá? Vamos lá fazer a última. Eu botei aqui. Eu tenho 25 pedaços de, sei lá, pedaços de carne, vai. Né? Tenho 25 pedaços de carne e lá no açougue tem 92 pedaços. Eu preciso de 25. Então quantos por cento eu preciso? De quantos por cento do açougue, do estoque do açougue eu preciso? Né? Mesma pergunta que eu fiz aqui, ó. Então, vamos lá. 92 pedaços é tudo que o açougue tem. Tudo que o açougue tem é 100%. 100%. Tá? 25 pedaços equivale a x, ó. Então, tal como na questão anterior, aqui também eu montei uma regra de 3, ó. E lembra, né? 91 em cima do outro. Não pode trocar as colunas, ó. 92 sobre 25, 100 sobre x. Se trocar, errou a questão. Tá? Então, eu não posso botar, por exemplo, 92 sobre x. Se eu botar 92 sobre x, está errado. Tá? Então, tem que ser coluna, número embaixo de número. Colunas separadas. Então, vai ficar 92 sobre 25 igual a 100, e aí você tira a porcentagem, né? Tira o símbolo aqui, ó, 100 sobre x, ó. Né? Então fica assim, ó. Tá? E aí você faz a conta, né? Regra do cruz credo, ó. Né? Então fica 92 vezes x igual a 25 sobre 100. 92 sobre x igual a 25 sobre 100. Então, 92 vezes x igual a 2.500. Então, x vai dar, vamos lá, 2.500 sobre 92 ou 92 sobre 2.500? Quem não tem o x fica em cima, quem está com o x fica embaixo. Tá? E aqui também vai dar um número bem quebrado, eu vou aproximar. A resposta aqui vai dar aproximadamente 27 sobre 18, 27,18%. Aí, ó. Então, ensinei a calcular as duas maneiras, ó. Calcular unidades a partir de uma porcentagem, né? E porcentagem a partir de unidades. São os dois cálculos mais comuns que você vê e que você vai ter que aplicar no ensino médio. Isso aí. Então, isso aí é porcentagem. Né? Aqui, então, para encerrar essa parte, eu estou colocando um exercício, né, para vocês. Então, vocês, quem quiser, né, vai dando pausa no vídeo para copiar no seu caderno que estiver estudando. Ó. Tá? Na primeira questão, eu quero que vocês calculem a unidade a partir da porcentagem. Né? Quero que vocês calculem as unidades a partir das porcentagens. E na segunda questão, eu quero que vocês calculem as porcentagens a partir das unidades. Ou seja, uma é o inverso da outra.
Então vocês podem dar o pause aí, se quiserem copiar no caderno de vocês e estudar. Amanhã, durante o dia, eu vou colocando as respostas lá na descrição. Ok? Para encerrar por hoje, eu coloquei aqui, me veio a ideia de fazer um pequeno exercício. Essa questão aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é uma questão de física. Tá? E aí vocês veem como a matemática é base para isso. Então, é uma questão sobre gases, né, o estudo dos gases, mas que se você não souber a porcentagem, você não vai conseguir fazer a questão. Né? Então nós temos aqui uma porção gasosa, uma porção de gás, né, que sofre um aquecimento a temperatura constante. Temperatura constante. Tá? Onde o seu volume aumenta, olha aqui a porcentagem, 50%. Ele aumenta 50%. Olha o detalhe, ele aumenta 50%. Né? Então, sabendo que inicialmente a pressão inicial era de 2 atm, né? Essas unidades você não precisa se preocupar agora, né? Ele quer saber a pressão final. Aí, né? Eu vou pegar aqui o apagador improvisado, né? E vou apagar isso aqui porque eu vou precisar de um pouco de espaço. A questão não é lá muito grande, mas precisa de um pouquinho de espaço. Vamos lá então. Observe que eu coloquei que eu sublinhei de propósito, né? Temperatura constante. Ó. Isso me diz que eu vou ter que usar essa fórmula aqui. Né? O pessoal que quer aprender física, futuramente a gente vai ver isso aqui, tá? O fato da temperatura ser constante, tá? Eu estou usando essa fórmula porque ele está falando que a temperatura é constante. Então você vai usar essa fórmula aqui. Bom, nessa fórmula aqui, ele quer o P2. Ó. Ele quer o valor de P2. Ele deu o valor de P1, que é 2, mas não deu o volume. Né? Mas ele diz que o volume aumenta 50%. Esse aqui é o detalhe, gente. Ele está falando o quê? Que o volume... Tá? Vai aumentar, nem vou colocar ainda isso aqui, vai aumentar 50%. Vai aumentar 50% de quê, gente? Vai aumentar 50% a partir do nada? Não, já existe um volume, tá? E os 50% é em cima disso que já existe. Portanto, você não vai fazer uma conta como essa aqui, ó, simplesmente. Tá? Você vai acrescentar o volume. Então, o volume 1, vou colocar aqui, ó, ele é 100%. Lembra que eu falei no começo da aula? Tudo que você tem, todo o universo que você tem é 100%. Então, o volume 1 é o volume que eu tenho, é tudo. Ele é 100%. Você vai colocar 50% em cima disso aqui. Portanto, gente, o volume 2, vou colocar aqui a seta, ó, o volume 2... vai ficar 150%. Professor, o que é? É isso mesmo. Tá? Então, vamos recapitular. O volume 2 aumentou 50%. Mas aumentou em cima daquilo que já tinha. Não tinha nada, tinha 100%. Então, como tinha 100% e aumentou 50%, você não vai fazer 50% de 100%. Como, por exemplo, eu fiz aqui. Ó. Não, você vai acrescentar. Então, vai ficar 150%. Só que, como eu falei alguns minutos atrás, esse símbolo você nunca pode colocar na equação. E como é que a gente faz para tirar esse símbolo? Dividindo por 100. Então vai ficar V2 igual a 150 dividido por 100, V2 igual a 1,5. 1,5 o quê? V1. Isso mesmo, gente. Tá? Então, nós estamos calculando o quanto o V1 aumentou. Tá? Ele aumentou 1,5 vezes. Tá? Ele aumentou 1,5 vezes. Professor, isso é questão de CS, que ele diminuiu 50%. Aí você subtrairia. Seria 100 menos 50, ficaria aqui no lugar de 150, ficaria 50. Então, cuidado, gente. Isso aí acontece por quê? Porque o volume inicial, o gás aumentou, ele não aumentou do nada. O gás não aumentou, o volume dele não aumentou do nada. Aumentou em cima do que já tinha, ó. Tá? Então, isso aqui, você vai colocar em cima disso, por isso que eu tive que somar. Ok? Então, vai ficar assim, ó. E essa relação aqui
é o que eu vou colocar na questão. Vamos voltar para a nossa equação, né? Eu tive que usar essa questão, essa fórmula, porque ele indica que a temperatura é constante. Então vamos lá. A pressão inicial é 2. O V1, eu não sei quanto é que é. Então deixa assim. O P2 é o que ele quer. E o V2? Aqui o V2, ó. Ele está falando que o V2 é 1,5 V1. Então eu substituo. Aí, ó. Então, no lugar do V2, eu coloquei 1,5 V1. Ó. Substituir. Por quê? Por causa disso aqui. Ok? Aí, gente, ó. Então, cuidado, né? Cuidado com isso aí. Não é simplesmente, aumentou 50% e não fica 50%. Não. Já tinha um volume. Então, você tem que somar. Tá? Então, fica aqui, ó. 100, que era o que ele tinha, mais o que ele aumentou, 150%. Dividido por 100, porque não pode colocar isso aqui, né? E você não pode simplesmente pegar uma borracha e apagar isso aqui. A gente tira isso aqui dividindo por 100. Fica isso aqui, ó. Vamos resolver a conta então para encerrar por hoje, né? Como eu tenho V1 de um lado e V1 do outro, eu posso, ó. Aqui nesse caso não só posso como eu devo, né? Então como eu tenho V1 de cada lado, eu corto. Vai ficar o quê? 2 igual a P2 vezes 1,5. Vamos lá, quem é que é o P2? 1,5 sobre 2 ou 2 sobre 1,5? Quem não tem o termo desconhecido fica em cima. Quem tem o termo desconhecido fica embaixo. Né? Então vai ficar P2 igual a 2 dividido por 1,5. 2 dividido por 1,5 vai ficar... Deixa eu fazer aqui rapidinho. Vai dar uma dízima. Vai dar 4 sobre 3. 4 sobre 3 ATM. Né? Eu tinha esquecido de fazer essa conta de antemão. Né? Você pode deixar sobre fração, tá? Porque esse número vai dar uma dízima. Você pode dividir um pelo outro, vai dar a dízima. Ou então você pode deixar assim, não tem problema. Né? Então tá aí, gente, ó. Vendo aí? Então, essa é uma questão típica, né, que você pode aplicar os conhecimentos sobre porcentagem. É uma questão de física, mas que se você não tiver porcentagem, você não consegue fazer, né? Cuidado com isso aqui mais uma vez, gente, ó. Tá? Então, ele aumentou 50%, tem que somar. E aí fica desse jeito. Tá? Espero ter ajudado vocês, tá? Com mais essa videoaula. Quem está estudando, parabéns. Quem não desistiu ainda, parabéns. Vamos lá, pessoal, porque, como eu sempre digo, o governo não quer que vocês estudem. Né? Até a próxima aula, então. Boa noite a todos. Espero ter tirado todas as dúvidas. Nos comentários ali, quem assistiu o vídeo, quiser comentar ali sugestão, alguma reclamação que não está legal, alguma explicação que eu dei que não foi suficiente. Se alguém quer que eu explique novamente alguma coisa, é só colocar ali nos comentários, tá? É isso, então. Vamos lá, pessoal. Boa noite e tchau.